Amém. Sempre é bom poder estar na presença de Deus, meditar em Sua palavra, ter segurança daquilo que Ele tem dado a nós, porque Ele não deu apenas por um homem, mas foi o Espírito de Deus quem manifestou para o profeta e deu para ele o que nós cremos. Nós não cremos na mensagem de um homem, mas esta é a mensagem de Deus. Não é a minha mensagem, nem tampouco a do irmão Branham, mas é a mensagem de Deus. Todos nós temos que tomar isso. Sempre Deus, para dar uma mensagem, Ele precisa de um homem. Ele usou o irmão Branham, Ele usa você, Ele usa mim, hoje, mas a mensagem é dele. Amém? Nós vamos ler Apocalipse 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Envolva-nos, ó Deus, nesta graça onde ela está, neste sangue onde ele está. Tu és nossa proteção. Sua palavra sangrou por cada um de nós e somos protegidos por este sangue que veio através da palavra Cristo e manifestou para nossa salvação. Ajuda a sua igreja a ter luz daquilo que o Senhor já revelou, e aquilo que o Senhor fez está feito. Não deixa-nos perder o que o Senhor fez, e nem avançarmos aquilo que o Senhor ainda terá que fazer, mas ajuda-nos a parar onde tu tens parado, fazer o que tu tens feito, crer naquilo que já foi revelado e prosseguir nossa jornada até o dia final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Digam o que dizem as fitas. Você crê assim? Amém? Bom, a igreja deve ter segurança, porque o que nós pregamos, nós mostramos que foi o profeta quem disse. Ninguém está crendo porque eu creio. Nós estamos crendo porque o profeta pregou. Isto é o que nos ajuda. O parágrafo 184, Deus escondido e revelado em simplicidade, o irmão Branham diz: digam o que dizem as fitas, digam o que dizem as visões. Nós não podemos sair fora daquilo que as visões disseram e aquilo que as fitas dizem. Nós temos aqui os livros para poder falar o que fala estes livros. Isto para nós é a grande revelação que Deus deu neste tempo final. 54, Deus escondido e revelado em simplicidade. Vocês
que estão gravando fiquem com o ensinamento que está nesta fita. Não diga nada fora do que diz a fita. Fique exatamente com o que diz a fita. Agora, nesses dias, vamos entender muitas destas coisas e o porquê do mal entendido que existe sobre estas coisas, que é sobre os selos. Então não vá você dizer nada fora do que diz a fita, porque não sou eu quem diz estas coisas, mas é Ele quem o diz. Agora, isso aqui dá segurança para nós. Falar o que falou o profeta. Se nós tratamos da abertura dos selos, hoje o que mais tem que se pregar é isso. Porque o que está se combatendo nas mensagens pregadas nos encontros de pastores é combatendo que o Cordeiro está no trono, que ele não saiu, não. Eles estão combatendo. Agora, eles não estão combatendo a mim, porque eu nunca soube disso. E quando soube, porque o profeta já tinha pregado. E eles também combatem porque nunca souberam disso. Se soubessem, eles não combateriam. Eles combatem porque não sabem. Não sabem porque não tem luz. Enquanto a pessoa não tem luz, não adianta pensar que sabe. Agora, posicionando o sangue, você sabe que Deus só olha em nós através do sangue. O sangue de Cristo é um para-choque. Quando Deus olha, Ele não olha direto em nós, Ele olha no sangue, aí do sangue Ele nos vê branco. Agora, isso já foi feito. Ele já verteu o sangue. Eu sempre digo isso, eu tenho que repetir, porque a nossa mente é preguiçosa. Precisa bater bastante para ver se aquilo ali chega no lugar. A primeira vez que acontece isto é na glória. A segunda vez que acontece isso é uma visão para João. A terceira vez que acontece isso é o cumprimento da visão. A quarta vez que acontece isso é a revelação daquela visão. E quando isso acontece, é no tempo que a igreja vê aquele acontecimento. É a quinta vez. Se fôssemos posicionar tudo isso, você começa no céu e já estamos chegando lá outra vez. Entende? E as pessoas param na visão de João e não saem dali. Nós não sabíamos quando tinha acontecido aquilo. Eu não sabia. Para ser claro para vocês, eu não sabia do primeiro selo, que ele tinha sido aberto na primeira era, mas que não tinha sido revelado, tinha sido guardado para a última era. Quer dizer, há anos atrás eu não sabia, hoje eu sei, hoje você sabe. Ele foi aberto, ele cumpriu, mas ninguém soube. Agora, depois de tudo aberto, de tudo cumprido, é que Deus manda um profeta para revelar aquilo. E Deus não estava interessado em mandar um anjo, e aquele anjo cumpria o primeiro selo, e ele já vinha e revelava, através daquele próprio anjo, aquele primeiro selo. Deus não estava preocupado com isso. Por quê? Porque ele guardou como mistério para os dias da voz do sétimo anjo. Ele diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, isso vai ser revelado. Não cumprido, guarde bem, não cumprido. Cumprido foi lá atrás. Que cumpriu na era de Paulo. O primeiro selo cumpriu de 53 a 170. Dentro daquela era, cumpriu o primeiro selo. Aí depois vem o segundo selo, cumpre dentro da era das trevas, de 606 a 1520. O terceiro selo cumpre na era de Lutero, que ele começou em 1620 até 1750.
Ali cumpre o terceiro selo. Desse terceiro selo, toma Lutero, Wesley, Zwinglio, Knox e outros. Irmão Branham mostra isso. Cumprindo o terceiro selo. Foi lá atrás. Mas ninguém soube daquilo porque tinha que ser revelado aquilo que já havia cumprido nos dias da voz do sétimo anjo. O que Deus quis fazer era que somente no tempo da sua vinda é que o povo teria que ter esse conhecimento. E não quando estava cumprindo, mas no tempo da sua vinda. Aí quando ele veio, tudo aquilo já havia cumprido. Olha, há pouco tempo eu tenho visto o cumprimento dos últimos selos. Eu não posso falar que há muitos anos. Há pouco tempo, poucos anos, que a gente vê o cumprimento do quarto, quinto, sexto e sétimo selo. Até onde vai? Agora, tem que posicionar isso, porque o quarto selo, ele começa conosco, a igreja sobe no quarto selo, que o profeta mostra, porque foi no quarto selo, na última era, que do quarto selo cumpriu na era de Laodiceia. 1906 para cá, vem cumprindo o quarto selo. Isto para a igreja. Parece que eu já tenho que posicionar isso antes e deixar para o fim. E já entrei nisso daqui agora. Mas se você acompanhar a mensagem do profeta, as eras e os selos, aí você vê que o quarto selo vai cumprir, porque é quando Satanás desce e manifesta como besta. E para ele descer e manifestar como besta, o Espírito Santo já desceu, manifestou como filho do homem e já subiu. Está entendendo? Porque o diabo não pode descer sem que Deus tivesse descido primeiro. Quando o diabo descer para encarnar no falso profeta e fazer dele a besta do Apocalipse, Deus já desceu no William Branham e fez dele o filho do homem. Quando o diabo descobre que tem que fazer uma coisa, Deus já fez a dele. Sempre Deus está na frente. Mas nós não sabíamos disso. Tem que acontecer para depois saber. O próprio sétimo selo tem que estar cumprindo primeiro para depois a gente saber. Porque quando ele estava manifestado, ninguém soube. Quem sabia que o sétimo selo estava na terra? Quem sabia que o sétimo selo estava num homem? Quem sabia? Gente, e é só ler o sétimo selo que você fica sabendo. Porque o irmão Branham diz que aqueles 7 anjos que vieram da eternidade aponta para os 7 mensageiros. E o sétimo anjo lhe era muito peculiar. Então o sétimo anjo apontava para William Branham. E o sétimo anjo veio e tomou o William Branham e levou para as alturas. O sétimo anjo. E o irmão Branham diz, o sétimo anjo tem o sétimo selo. É ele quem tem o sétimo selo. Então o sétimo anjo que veio da eternidade, que tinha o sétimo selo, ele tomou o sétimo anjo em carne na terra e deu para ele. Porque era ele quem tinha o sétimo selo. Agora, por quê? Porque todos os demais selos já haviam acontecido, suas partes. O primeiro já havia completado, o segundo também, o terceiro selo também, o quarto selo não pode completar porque a noiva tem que ser raptada para o quarto selo completar, porque esse indivíduo com o nome de morte foi detectado o nome dele pela águia, porque o leão não falou nada dele, o homem, o boi não falou nada dele, o homem não falou nada dele, mas a águia diz, o seu nome é morte. Foi a águia quem disse. A águia mostrou o nome daquele indivíduo, é morte. Mas para que ele manifeste como morte, hoje é morte espiritual. E como morte espiritual, ele está dizendo, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Vamos unir católicos, protestantes, pentecostais, vamos unir. Porque é morte espiritual.
Mas quando a igreja for raptada, então cumprirá o quarto selo, que diz, irmão Brana, que a igreja sobe e Satanás desce. Por enquanto, o diabo ainda está lá em cima, me acusando, te acusando. Cada pecado que você pratica, o diabo chega e diz, olha o seu filho, o que ele está fazendo. Ele diz, não fez nada. Mas a coisa é tão rápida, irmãos. Eu vejo assim uma coisa tão rápida, que o diabo vê eu fazendo uma coisa que não está certo. E não está certo, não está certo. O diabo tem razão. Ele é o promotor, o acusador. Mas ele não sabe que o nosso Deus, ele é advogado, ele é jurado e ele é o juiz. Ele é tudo. Aí quando a gente fracassa aqui, o diabo passa nos acusando diante de Deus. Olha o seu filho lá. Então a hora que ele chega para Deus, diz, olha o seu filho lá, Deus diz, ele não fez nada, olha nele lá. Aí o diabo olha e não enxerga nós mais. Porque quando tem um acusador, ele tem que acusar. Ele é o promotor contra nós. O promotor não é a favor do réu. É o advogado que é. E Jesus advogou a nossa causa. E Satanás nos acusou. E Jesus advogou e passou sangue. Diz, ele não pecou, ela não pecou. E quando o diabo olha, não vê nós mais. Porque Deus permite o diabo ver nós fazer coisa errada, para o próprio Deus desmascarar Satanás. Então o diabo olha e diz, ele fez. Quando ele fala para Deus que nós fizemos, Deus diz, olha lá para você ver. Ele não vê nós mais. Mas onde está? Eu vi ele fazendo, você viu, mas ele não está lá mais. Ele não fez. O meu sangue o limpou. O meu sangue o cobriu. Porque quando Deus olha, Ele não olha como nós olhamos no irmão, na irmã, no fracasso. Deus olha através do sangue e não há pecado. Estou limpo, amém. Você está limpa, você está limpo diante de Deus. Agora não aproveita por isso e ir ao pecado, porque Ele te limpou e Ele diz, vai e não peques mais. Amém, amém. Que coisa boa. Aleluia. Mas é você saber onde o sangue está. Gente, o sangue esteve no trono por 2000 anos. Mas o cordeiro saiu do trono, o sangue saiu do trono. O cordeiro desceu, o sangue desceu. Se o cordeiro veio para a terra, o sangue saiu da terra. O cordeiro se encarnou, Deus desceu do céu e se encarnou e se tornou outra vez o Filho do homem no entremeio. O Filho do homem foi Jesus Cristo, mas o Filho do homem no entremeio é Jesus Cristo no outro homem. É por isso que ele está no entremeio. E o entremeio é entre o reino e a graça. Isso que é entremeio, é entre reino e graça, é entremeio. Esta é a hora que você vive, é a era que você vive. Mas aonde está o sangue? Desceu ali. Como podiam ver que Deus veio e trouxe esse sangue, essa misericórdia, esse perdão, e desceu no homem? Você vê isso no William Branham. Porque Deus confiou no homem na terra. Porque Deus esteve em Cristo. E os fariseus acusando a prostituta. E ela correu, ainda bem que ela correu, e Jesus estava na terra. Ainda bem que ela correu e foi para o lado de Jesus e não sabia. E quando eles encurralaram a mulher, e diz, impossível querer defender uma prostituta. Moisés manda meter pedra nela e aqui está o tijolo na minha mão. E eles olharam para Jesus e disseram, a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. E isso é verdade. E tu, o que dizes? Pergunta para ele para você ver, porque o sangue estava encarnado. Deus estava na terra. E tu o que dizes? Aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a jogar pedra nela.
Sumiram tudo, foram tudo embora. Porque era um pecador jogando pedra em pecador. Mas tinha um ali que não era pecador, mas que tomou o pecado do pecador. E ele tinha misericórdia, porque o sangue é que respondia no nosso lugar. Você vê, tem outra vez, o Filho do Homem no entremeio fez alguma coisa. Porque Deus falou para o irmão Branham, mostrou para ele numa visão e diz: olha, tem aquele homem, aquele outro ali. Olha, tem aquele casal. Eles vão fazer um papel feio diante da igreja, vão abraçar, vão beijar. E aquele casal está na sua mão. Faça com aquele casal o que você quiser. Ah, se Deus não tivesse naquele homem. Ah, se o sangue, se a misericórdia, se a graça não tivesse encarnado em William Branham. Ele deu uma olhada e viu que aquele moço e aquela moça beijando, abraçando na frente assim do púlpito, atrapalhando o culto. Aí ele lembrou do que Deus disse: eles estão em suas mãos. O que você disser acontecerá. Faça com eles o que você quiser. Ele simplesmente olhou para os dois e disse: eu os perdoo. Irmãos, era o Filho do Homem no entremeio. Se o Filho do Homem veio e disse: qual de vós está sem pecado? Joga pedra nela. Mas agora o Filho do Homem no entremeio manifestou outra vez. E tinha perdão, porque Deus estava ali naquela carne, naquele sangue. Não é sangue de Branham que purifica ninguém. Não é o sangue do irmão Branham que te purifica. Não é o sangue do irmão Branham que pode salvar alguém, não. É que Deus sempre está numa carne. A vida está no sangue. E Deus é vida. E Deus é espírito. E Ele precisa de um sangue. E Ele encontrou um sangue na terra. Ele entrou naquele sangue. Oh, o sangue de Deus no sangue de um homem. Eu não estou dizendo que Ele é Deus. Eu estou dizendo que Ele fez. Isso é o correto. Ele perdoou. E o que o irmão Branham ensinou, que a igreja é a mesma coisa. Deus estava em Cristo, perdoou. Cristo esteve no irmão Branham, perdoou. Cristo está na igreja. A igreja tem que perdoar sua irmã, seu irmão. Não acusar, perdoar. Quem acusa é promotor. E o diabo é o que acusa. Mas Deus advoga. Cristo advoga. Toma o meu erro, o seu erro, e apaga. E diz: pode pôr tudo aqui na minha conta. Dou santidade para ele. Toma a imundícia dela e dou a minha santidade para ela. Tomo o latrocínio dele e dou a minha vida honesta para ele. Você olhar para o ladrão da cruz, dizer: miserável. Mas ele sabia que ele era miserável. E ele teve uma palavra de correção para outro ladrão e disse para ele: nós estamos aqui porque os nossos pecados merecem. Nós praticamos o mal, mas este nenhum mal fez. Quem falou para aquele ladrão que Jesus não tinha praticado nada errado, estava na cruz? Quem falou? Um ladrão acusando e o outro ladrão dizendo: não, ele não fez nada de mal. Nós estamos aqui porque nós não prestamos mesmo. Deixa a lei romana nos matar, porque nós não prestamos. Mas esse da cruz do meio, moço, ele não fez nada não. Nem o mal ele fez. O ladrão sabia mais que o sacerdote. O Anás não sabia. O Caifás não sabia. Mas o ladrão sabia. Oh, irmão, a eleição é tremenda. Deus não pega os grandes, Deus pega os pequenos. Deus não pega a pedra bonita, Ele pega exatamente aquela pedra suja, mas Ele vai limpar ela, Ele vai polir. Deus tem como polir aquela pedra. Ele tira as escórias dela até você ver: esse é um diamante. Mas se você visse isto antes, você passaria por cima, porque você não entende diamante. Tem que ser alguém que entende disso para conhecer a pedra. E Deus conhece suas pedras. E quando a pedra está bruta aqui na terra,
ela não tem beleza, você pensa, um que nem eu, que não conheço nada, pega, passa por cima, pode ser um diamante, não, é um cascalho. Mas se um que entende, ele olha, não, rapaz, isso aqui é diamante. Na verdade, ele precisa passar por um certo processo para ele poder ser o que ele é. Mas tudo que está em volta dele é uma proteção. É uma proteção em volta dele. Mas a beleza está no interior. Você não é o que é de fora. Isso daqui simplesmente protege. É uma proteção. Mas o bom está lá dentro. É aquela pedrinha lá dentro. Amém, amém. Bom, eu tenho que passar logo, senão não termino. Ainda nem comecei, não é? Mas eu gostei disso, porque o que nós pregamos é o que está nas fitas, é o que está na mensagem. E se William Branham não disse isso, e se a Bíblia não disse, não creia. Não creia. Mas se disse, e a igreja diz que não, larga da igreja e crê na Bíblia. Larga da igreja e crê no William Branham. Porque você precisa acompanhar isso daqui, o povo não acompanha essas coisas. 170 perguntas e respostas, tem que ler isso outra vez. Me perdoe, 190 perguntas e respostas. 190 e 191 perguntas e respostas sobre os selos. Ele estava falando sobre esse versículo, capítulo 5, verso 9 de Apocalipse, que ele tinha respondido antes que não eram santos. Aí começou a sentir mal, tem alguma coisa errada aqui, algo aconteceu, tem alguém doente, porque ele tinha respondido uma pergunta errada. Aí alguém disse assim, leia de novo a Bíblia. Aí ele leu, ele disse, era aqui. Ele não queria que eu ensinasse vocês errado. O Espírito Santo veio e mostrou para ele, no primeiro versículo, soa como se fossem os anciãos e os animais, onde diz, cantava um novo cântico. Porém, mais adiante diz, nos tem redimido. Quer dizer, nos tem comprado com teu sangue. Nos tem redimido. Então, estes são a noiva. Ele tinha dito que não era a noiva. Mas logo o Espírito Santo parou, ele sentiu mal. Parou ele. Ele sentiu mal. Se cada vez que nós ensinássemos uma coisa errada, se o Espírito Santo viesse e mostrasse para nós, desse uma parada, seria bom, não seria? A gente espera que Deus faça isso sempre conosco. Então, estes são a noiva, os santos raptados. E o cordeiro já tinha o livro na mão, e já havia deixado o trono da graça intercessória. Irmãos, deixa eu mostrar isso para vocês, que o povo da mensagem, os pregadores da mensagem, eles estão crendo que isso daqui, o cordeiro já tinha o livro na mão, só que é depois que a noiva for arrebatada. Eles estão crendo assim, que o cordeiro vai tomar o livro na mão, porque aí ele tem que sair do trono. E ele, para eles ainda não saiu do trono, não tomou o livro ainda. E que aquilo que o irmão Branham pregou, que ele saiu do trono e tomou o livro, que aquilo apenas era uma simbologia. Gente, símbolo foi com João, gente, pelo amor de Deus. Símbolo foi com João. Foi João que falou quando escreveu o Apocalipse, que ele escreveu o capítulo 5. Aquilo era símbolo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, aquilo já é revelação daquele símbolo. É cumprimento, gente. Por que não consegue? Agora, por que o cordeiro não podia sair lá naquele primeiro selo, quando abriu? Ele saiu quando foi revelado aqui. Quando o sétimo anjo estava na terra. É por isso que o irmão Branham diz que ele sai no sétimo selo, que é no último selo. Porque era no tempo do irmão Branham. Era no tempo do sétimo anjo, do sétimo selo, do sétimo trovão, da sétima era da igreja, da última era, que não tem nada mais depois. Então tudo já está concretizado. E nos dias da voz do sétimo anjo, isso tinha apenas que ser dito para nós. E o problema do povo não saber o sétimo selo, porque se quando abriu o primeiro, Paulo não soube, quando abriu o segundo, Columba não soube, quando abriu o terceiro, Lutero e Wesley não souberam, quando abriu o quarto selo, o irmão Branham mostrou isso para nós, que ela está na era de Laodiceia, o quarto selo, mas não o cumprimento total. E aí vem a abertura do quinto selo, sexto selo,
E o sétimo selo voou diretamente para mim, diz irmão Brana. Voou diretamente para mim. O sétimo anjo, que tinha o sétimo selo, voou para o irmão Brana. Ali estava o sétimo selo, gente. Era Deus manifestado em carne. O mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Este é o mistério do sétimo selo. Esse é o mistério dos 7 trovões. Esse é o mistério do dia e a hora que ninguém soube. Teve que passar esse tempo tudo. Ninguém soube. Mas hoje você tem que saber. Já é passado. Já virou história. Amém? Agora o sétimo selo, você tem que saber que o sétimo selo vai conosco até o rapto. O irmão Brana diz que quando a noiva for raptada, ali termina o sétimo selo. Lembra do parágrafo? É a festa das trombetas. 232 ou 238. Se alguém tiver aí, dá uma olhada para mim e me traz aqui. É bom para confirmar, para mostrar para as pessoas isso daí. É exatamente o que acontece. Porque o sétimo selo começou com o irmão Brana e termina com a noiva sendo raptada. Aí termina o sétimo selo. Eu quero que você note aqui, porque a redenção da noiva termina aqui também. Escuta aqui. 190 ainda, perguntas e respostas sobre os selos. O cordeiro já tinha o livro na mão e já havia deixado o trono da graça intercessória. Vê você como o Espírito Santo está cuidando disto, porque isso é o mesmo que ele lhes disse outra noite, quando ele me havia falado ali no quarto. E logo vim e lhes preguei que quando o cordeiro se foi do lugar, creio que aqui poderíamos tomar um tema novo. O cordeiro havia deixado seu trono e se havia apresentado. Estas coisas as recebi estando na presença daquela luz no quarto. E essa luz é Cristo. Irmão Brana recebeu desta luz. Essa luz é Cristo. Quando ele estava presente, me disse. Está presente aonde? No quarto. Disse para o irmão Brana. Ele me disse que quando o cordeiro deixa o trono, já não é mais mediador. Agora ele deixou o trono para quê? Para revelar os selos. Eu quero que você entenda isso. Ele não deixou o trono para abrir o selo lá na primeira era, porque ainda tinha 7 eras para intercessão. Ele deixa o trono na 7ª era, no 7º selo, no 7º trovão. É aqui que ele deixa. É aqui que você tem que perceber. Por que ele deixa aqui? Porque todos os demais selos tiveram seus cumprimentos em seus devidos tempos. Mas o 7º selo, aqui, no período que nós vivemos, é exatamente aqui onde o cordeiro converte em leão e revela os selos. Ele não converteu em leão lá na primeira era. Ele era cordeiro. Ele converteu em leão na 7ª era. É por isso que na 7ª era, quando ele converte em leão, é que ele revela. Vai para Apocalipse 5, creio que é 3, e diz: não chore, João, porque o leão venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O leão venceu para abrir o livro e desatar 6 selos? Não, 7 selos. Por que, irmão Brana, muitas vezes falava 6 selos? É porque o 7º estava ali. O 7º era o mistério do dia. E que se abriu o primeiro selo, Paulo não soube. Abriu o 2º selo, Columba não soube. Abriu o 3º selo, Lutero e Wesley não souberam. Abriu o 4º selo, irmão Brana mostrou isso para nós, porque era a era da águia. Ele tinha que mostrar que a igreja de Laodiceia estava vivendo no período do 4º selo. E ele disse: é no 4º selo que ela é raptada. Por quê? Porque depois do 4º selo não tem mais animais para anunciar. Vem e vê. Não tem. E só durante as eras da igreja que tem animais para anunciar. Vem e vê. Vem e vê. Cada selo você vê isso daí. Vem e vê. É aquele animal anunciando. Vem e vê. Mas o 5º selo já tratava com os judeus. Almas debaixo do altar. 6º selo já era uma interrupção da natureza. E essa interrupção da natureza ainda acontecerá. Porque nós temos uma parte espiritual. Mas a parte física da interrupção da natureza, irmão Brana diz que acontecerá quando Moisés e Elias estiverem na terra. A noiva já foi raptada nesse tempo. Mas parte do 6º selo já cumpriu
quando irmão Branham estava na terra. Então, eu deixei marcado aqui, eu devo entrar aqui só para te mostrar uma coisinha. Os 4 selos duraram 1950 anos. 1940 anos, por aí. Os 4 selos, 1940 anos. Os 3 selos, 5º, 6º e 7º. Eu não estou dizendo que não tem cumprimento deles na tribulação. Tem. Mas tinha que ser aberto nos dias da voz do 7º anjo. Então tinha que ser aberto quando o irmão Branham está na terra. O 5º, almas debaixo do altar, foram exatamente aquelas almas daqueles judeus que Mussolini, Eichmann, Stalin e Hitler mataram, assassinaram, perseguiram. E aquilo ali era o 5º selo. Estava aquelas almas indo para debaixo do altar, no 5º selo. E quando foi isso? É esse período, de 1940 em diante. Já o 5º selo. O 6º selo também está naquele entremeio. Coisas espirituais, o irmão Branham diz, que aconteceria das pessoas pedir, cai um monte sobre mim. Ele diz, isso não são coisas naturais. São acontecimentos espirituais. Isso daí já tem cumprido. Não cumpriu todo o 6º selo. Não cumpriu todo o 5º selo, todo o 6º selo. Mas o 7º selo, em evidência, quando foi aberto os selos, revelado desde o 1º selo, o 7º selo estava ali. O 7º selo, porque o 7º anjo de Apocalipse 10:7, ele faz parte do 7º selo. O 7º selo estava nele. Por isso o mistério da Bíblia é o ministério de William Branham, é o ministério do 7º anjo. Não o ministério de Elias, mas o ministério do 7º anjo. Por que o ministério do 7º anjo? Porque o ministério do 7º anjo é o mistério dos 7 trovões. E é o ministério de William Branham. Amém. Deu para você ver? 3 selos tiveram acontecimentos rápidos. 5º, 6º e 7º. De 1940 a 1965. 25 anos. Esses 3 selos tiveram acontecimentos rápidos. Mas o 7º selo continua aqui conosco ainda. William Branham foi embora. Mas o 7º selo só termina, diz o irmão Branham, quando a noiva for raptada. Até agora vocês não acharam minha mensagem ali? A festa das trombetas, 238, para confirmar aquilo que eu estou falando. Até agora estou falando, repetindo isso daí outra vez. Hã? Cadê os meus? Não é bom para isso daí? Amém. Olha, só para mostrar para vocês mais uma coisinha. Escuta aqui. Estas coisas recebi estando na presença daquela luz no quarto, e essa luz é Cristo. Quando ele estava presente, me disse que quando o Cordeiro deixa o trono, já não é mais mediador. Então regressa aqui, e o dia da redenção para a igreja termina ali. 191. A única redenção que resta por diante somente é para os 144 mil judeus. Olha a redenção outra vez. Olha os judeus sendo redimidos. Mas o próprio irmão Branham diz na mensagem Festa das Trombetas, ele mostra isso para nós. Dessa redenção dos judeus. Ele diz, a expiação deles será por lamentação. Porque eles perderam o sangue de Cristo lá atrás e nós aceitamos. Os judeus agora, não adianta cordeiro, Deus não vai vir morrer outra vez para dar sangue para eles, porque o sangue já passou para nós. E quando acontecer isso com os judeus, o sangue de Cristo já foi retirado da terra, porque a noiva sairá. Entende? Toda a eficácia do poder daquele sangue estará com a noiva na glória, mas haverá salvação para os 144 mil. E qual é a redenção deles aqui, diz o irmão Branham? A única redenção que resta por diante somente é para os 144 mil judeus, que Moisés e Elias terão uma mensagem que salvará 144 mil judeus. Amém. O nosso tempo vai esgotando e a gente queria entregar mais coisas aqui para vocês. Deixa eu prosseguir. Porque ele prometeu que cortaria a árvore. Ele cortou a árvore, os judeus, e colocou nós ali. Agora é a hora. Já nascendo outro broto.
E quando nasce outro broto daquela oliveira, então aquele broto é judaico. Quando nascer outro broto, é judaico. Aí são as 144 mil judeus. E as duas testemunhas, que são Moisés e Elias, pregando para eles. Agora aqui se apresenta o Cordeiro, e o dia da redenção termina. E todos os que haveriam de ser redimidos, já estão redimidos. E seus nomes têm sido colocados no livro, e ele se encontra aqui abrindo o livro. Gente, quando ele se encontra abrindo o livro, já não são nas eras da igreja, é depois que as eras terminaram. Aí ele se encontra aqui abrindo o livro. Isso daqui é tão bem posicionado, que o irmão Brana posicionou, isso é tremendo, que até para pregar essas mensagens, o irmão Brana colocou ela uma em sequência da outra. Você quer ver? Parágrafo 52, Deus escondido e revelado em simplicidade. E diz: esta noite quero falar acerca deste livro, ligando a última era da igreja com a abertura dos selos. Ligar Laodiceia com a abertura dos selos. A abertura dos selos está lá no capítulo 6. Laodiceia está aqui no final do capítulo 3 de Apocalipse. Então ele queria fazer a mensagem que ele ia pregar, ia ligar a igreja aos selos. Ali há uma brecha muito grande. E quando terminamos o estudo das eras da igreja, então estudamos as 70 semanas de Daniel. Olha para você ver, ele terminou sobre as eras da igreja, ele já trouxe o estudo das 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque ainda falta 3 anos e meio para cumprir a 70ª semana de Daniel, e que esses 3 anos e meio se cumprirá com os judeus. E é exatamente depois que termina as eras. Depois que termina as eras, que a igreja é arrebatada, então aí começa os 3 anos e meio. E irmão Brana, ele posicionou até isso, pregou as eras, depois das eras ele pregou as 70 semanas, porque ali era onde entrava perfeitamente. E eu havia dito, quando chegar o tempo para eu pregar sobre os 7 selos, terei primeiramente que pregar sobre as 70 semanas de Daniel, para poder unir as coisas bem. E então me faltaria uma só coisa, o capítulo 5 do livro com os 7 selos. Aí faltaria só o capítulo 5, que você tem as mensagens que o irmão Brana pregou, Apocalipse capítulo 4. Certo? Mas aí faltava o capítulo 5. E o capítulo 5 ele tinha que pregar com aquele título, intervalo, brecha, intervalo. Ele tinha que pregar assim, porque era o que faltava, porque ele já tinha pregado tudo até ali. Queremos começar, aí ele diz, o qual veremos nesta noite, porque ele pregou de manhã Deus escondido e revelado em simplicidade, e o intervalo ele pregou à noite. Já estava tudo posicionado no lugar certo, as pregações. Então, irmãos, para terminar, encerrando tudo isso daqui, que é tanta coisa boa, mas no 4º selo, parágrafo 66, no final do parágrafo, irmão Brana diz assim, o Cordeiro estava abrindo os selos, porém Deus ainda não o revelaria. Gente, o povo precisava ver essas coisas. O Cordeiro estava abrindo o selo. Quando? Ele abriu o selo na 1ª era, na 4ª era, na 5ª era, mas não revelaria enquanto não chegasse a 7ª era. É isso aqui que precisa ver. O Cordeiro estava abrindo os selos, porém Deus ainda não o revelaria, porque havia sido deixado para os últimos dias. Que é os dias da voz do 7º anjo, que ele está mostrando isso. Exatamente, que é 232 aquilo que eu estava falando. Logo que esta igreja, a noiva, é reunida, ela é levada, e aquele mistério do 7º selo, ou o 7º selo, o mistério acaba. Quando a noiva é levada, ele diz, o 7º selo, o mistério acaba. 232, a festa das trombetas. Tá, é aqui que termina o 7º selo. Ele começa com o irmão Brana e termina com a saída da noiva no rapto. É aí que você tem que posicionar a coisa. E os demais selos? Aí vai cumprir o que tem que cumprir fisicamente, do 5º selo, do 6º selo, entre os judeus, porque a revelação do 5º e do 6º selo já foi dada pelo profeta, que a revelação tinha que estar nos dias do 7º anjo. A revelação de tudo isso para a igreja gentia tinha que ser nos dias do irmão Brana, do 7º anjo. E isso já aconteceu. Amém?
Eu queria tomar mais alguma coisinha aqui para mostrar onde o irmão Brana diz que aquilo já aconteceu e você não sabe. 182, eu creio que é. 182. Vamos ver se a gente passar um pouquinho. Mas vamos lá. 182, Deus escondido e revelado em simplicidade. É tão bom isso daqui, irmãos, olha. Agora, por que será que os crentes não creem nos sinais singelos de sua vinda? Estão esperando todas estas coisas prometidas nas Escrituras. O sol se porá ao meio-dia e haverá toda a classe de fenômeno. Guarda isso. Estão esperando todas estas coisas. Guarda isso aí, pelo amor de Deus, porque isso daqui tem sentido. Estão esperando todas estas coisas prometidas nas Escrituras. O sol se porá ao meio-dia e haverá toda a classe de fenômeno. Se unicamente tivéssemos tempo, eu tenho todas as anotações aqui para mostrar exatamente o que são todas estas coisas. Entraremos nisso na abertura destes selos esta semana. Ali está, onde já sucedeu e nem o souberam. Já sucedeu e nem o souberam. Veremos se é assim ou não. Se o anjo do Senhor nos abre estes selos, recorde, está selado com 7 trovões misteriosos. Abriu ou não abriu os selos? Então ele diz aqui, olha, coisas que vocês estão esperando, o povo está esperando acontecer, esses fenômenos acontecer, já sucedeu e não souberam. Amém. Amém? Eu devo ter passado por alto já alguma coisa mais aqui. Primeiro selo, 52. Vamos deixar isso aqui. O nosso tempo já está terminando. Mas tem outro parágrafo aqui que o irmão Brana fala exatamente isso. Que a coisa aconteceu e nós não soubemos. E já aconteceu. Aquilo já cumpriu. Eu tenho que ler, não tem jeito. É primeiro selo 52 mesmo. Por isso Cristo tem que permanecer sobre o trono de mediação como um intercessor até que o último entre na última era. Então estas revelações de tudo que tem sucedido, as revelações de tudo que tem sucedido, saem à luz. Quer dizer, as coisas já aconteceram, já sucederam, só vai ter a revelação daquilo que já sucedeu. Gente, e o mistério do dia é Deus encarne outra vez, no 7º anjo. Deus encarne no ministério do Filho do Homem no entremeio. É outra vez um segredo. O mistério que, se Anás soubesse, ele não tinha doutrinado o povo para não crer em Jesus. Se Caifás soubesse, ele teria se aderido ao ministério de Cristo. Mas não souberam também. E se o povo hoje da mensagem soubesse que o Cordeiro já saiu do trono para revelar os selos, na 7ª era, no 7º selo, ele teve que sair depois que tudo já sucedeu. Você diz, mas vai sair depois que a noiva foi raptada. E vai revelar segredo para quem? Para você que vai ficar na tribulação? Aí ele vai revelar os 7 trovões para você? Já está revelado. Sucedeu e você não soube. Ele diz assim, vai acontecer o rápido. Eles vão dizer, mas não tem que acontecer isso, não teria que vir o Elias primeiro, não tem que acontecer isso e aquilo. Ele diz, já sucedeu e vocês não souberam. E assim não estão sabendo que o selo já foi revelado, eles não sabem que já foi, que o Cordeiro saiu do trono. Ele diz, amedronta o povo, se o Cordeiro saiu do trono, nós estamos sem sangue. E a pessoa vem, que fábula, que eles colocam aí, estamos sem sangue, gente, o sangue acompanha. A misericórdia acompanha. Onde Cristo foi? Ele manifestou como Filho do Homem, no entremeio. Onde está a misericórdia? Onde está o sangue de Cristo? Na mensagem daquele homem. Aquele homem foi embora. Onde está a misericórdia? Está na mensagem do homem ainda. É Deus nessa mensagem. Agora, qual a mensagem? Na 3ª etapa, na abertura dos selos. Gente, quando Deus desceu do céu, Ele desceu no capítulo 10 de Apocalipse. E se Ele desceu no tempo do irmão Brana. Ele desceu do céu para cumprir essa palavra. Já está cumprido. Sucedeu e não souberam. Já cumpriu, vocês não sabem. O 7º anjo revelou o 7º selo e vocês não sabem. Porque Ele era Deus encarnado, era o mistério do dia. Esse era o mistério que o povo não viu.
Senhor Jesus, a gente não pode fazer mais nada. Dá vontade de colocar essas coisas dentro dos outros, mas não tem jeito, Senhor. E se deixar, a gente coloca essas coisas dentro de lagartixa, de serpente, de sapo, de escorpião. A gente coloca dentro de qualquer um. Mas o Senhor sabe, o Senhor tem sempre aquela revelação derramada na terra, e só os eleitos encontram aonde está a luz da hora. A palavra revelada do momento, que é a luz do dia, é a palavra feita carne. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Merecer, estamos muito longe disso. Mas a graça tem nos envolvido. O sangue tem nos coberto. Oh, sangue, sim, não naquele propiciatório. Está no propiciatório da mensagem agora. Está no propiciatório da terceira etapa, está no propiciatório dos 7 trovões, está no propiciatório dos 7 selos. É aqui que está o sangue. Se quiser misericórdia, entra debaixo deste sangue agora, debaixo da misericórdia de Deus, da terceira etapa, dos selos e os trovões revelados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Não sei por que ao meu redor eu vejo tanto dissabor. Não posso ver por que a dor, mas um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá. Um dia ele esclarecerá, então da dor me livrará, pois um dia hei de compreender. Não posso, amor, aprofundar que o Pai levou seu Filho a dar, para na cruz me resgatar. Mas um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá. Um dia ele esclarecerá. Então da dor me livrará, pois um dia hei de compreender. Na dor cruel ou na aflição, eu vejo a sua bondosa mão guiar-me-á na escuridão. Sim, um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá. Um dia ele esclarecerá. Então da dor me livrará, pois um dia hei de compreender. Muito bem, o que não compreendemos aqui, vamos compreender naquele dia. Será muito bom. O que não vemos aqui, veremos lá. Mas tudo que tem que se ver para ir no rapto é aqui na terra. Tem que se ver aqui. E tudo que tem que se ver é nesse corpo. Porque quando der a ressurreição, você já estará no outro corpo. O próprio profeta diz que quando você ver os mortos ressurretos, você será transformado. Seremos transformados. Então, tudo que tem que se ver para arrebatamento é no corpo mortal. Não é no corpo da ressurreição, não. Não é não. É nesse corpo aqui que tem que se ver.
porque Ele veio nos redimir nesse corpo. E todos os mistérios é revelado para nós conhecermos nesse corpo mortal. Nós conhecemos os mistérios revelados. Como no corpo fomos destruídos por Adão, o primeiro Adão, no corpo fomos salvos e redimidos pelo segundo Adão. Amém? E como a alma está redimida hoje, diz o irmão Brana, que o corpo será redimido na ressurreição. Na ressurreição, você tem a redenção do seu corpo. Por isso que enquanto estiver aqui na terra, tem problema na vista, problema na mente, dificuldade, tentação. Não adianta querer ser um anjinho do céu aqui na terra hoje, que você é um homem mesmo, é uma mulher. Cheio de lutas, de problemas. Aqui na terra é assim. Mas um dia nós vamos sair daqui. E ao sair daqui, sairemos num corpo novo. Amém? Amém. Deus te abençoe. Habita em mim, ó Senhor. Preciso tantas decisões fazer. Dá-me esta tão preciosa luz, divina luz, e habita em mim. Eu te amo, ó Deus, habita em mim.